Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e no meu compromisso aqui de passar informações super relevantes sobre saúde para vocês em 10 minutos, hoje o nosso tema é inteligência artificial e a sua saúde em 10 minutos, tá bom? Conteúdo mega relevante para vocês, mas num período de tempo mais curto para que o principal seja falado e vocês não se percam num mar de informações que, apesar de mais completas, fica mais difícil de triar. Por que eu escolhi esse conteúdo para vocês hoje? É o seguinte, recentemente um paciente chegou para mim, um advogado novo, mas essa geração mais nova está muito antenada com a inteligência artificial, né? E aí, resultado, ele falou: Dr. Ícaro, eu joguei o meu caso clínico no ChatGPT, que é a inteligência artificial mais popular, né? E peguei umas dicas para o meu caso clínico e joguei as fórmulas que eu estou usando, os meus exames e olha, parabéns porque ele concordou com a grande maioria das coisas que você está fazendo, sabe? Deu pequenas sugestões a mais. Eu falei, poxa, que bom, né? Fui aprovado, né? Mas assim, eu não sou daqueles médicos que têm medo da inteligência artificial ou do Google. Não, eu só incentivo meus pacientes a procurarem, pesquisarem boas fontes. Isso é importante, tá? Porque a inteligência artificial também erra, ela também faz pesquisas superficiais, ela também tem um compromisso maior em falar o que você quer ouvir e não muitas vezes o que você precisa ouvir. E você precisa levar isso tudo em consideração quando for escolher ter uma assessoria pela inteligência artificial. Tá? Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é que tem cada vez mais profissionais de saúde que realmente têm jogado casos de pacientes, sabe, na inteligência artificial para poder pegar dicas, pegar sugestões, auditar condutas, sabe? E com tanta inteligência artificial aí no mercado, você precisa primeiro responder duas dúvidas para você, tá? Primeiro tudo bem, eu vou ter o melhor da inteligência artificial, mas qual é o uso disso na minha vida? O que disso eu vou colocar em prática na minha vida? Que não adianta você ter um mar de informações e você não colocar em prática na sua vida, porque senão é igual uma Bíblia fechadinha do lado da sua cama. Não vai fazer nada por você. Ela tem que ser aberta e lida. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 o que a inteligência artificial mais diz para nós sobre o que está nos adoecendo? Porque eu fiz essa pergunta para a inteligência artificial também e me veio uma resposta de quase 40 tópicos de por que a humanidade está com a saúde tão ruim. Então vamos lá. Eu perguntei para a inteligência artificial, o que você acha que teria mais audiência? Uma palestra de algumas horas, recupere, mantenha e melhore sua saúde de uma vez por todas. Olha só que tema ambicioso. Ou o show de algum cantor famoso, tá? Vamos supor que ambos custassem R$100 o ingresso, quer dizer, não é um valor tão baixinho, mas não é um valor tão alto também. Tá? Tem alguns shows por aí que custam milhares de reais o ingresso. E a resposta da inteligência artificial, um pouco frustrante, foi: Dr. Ícaro, se a gente for falar em termos de audiência de massa populacional média, é claro que um show de um cantor famoso vai atrair mais público, por 3 motivos principais. Primeiro, a busca por entretenimento imediato é muito maior que a busca por transformação duradoura. Por quê? Porque a maioria das pessoas quer alívio rápido, quer fugir dos problemas, tá? E prefere esquecer os sintomas do que aprender como prevenir doença. Triste a resposta, né? Mas você veja que uma máquina, pensando baseado no que aprendeu de conhecimento humano até hoje, no que pesquisou na internet tudo, teve a clareza de ver que a maioria das pessoas iria preferir o show por esse motivo. Outro motivo, os famosos do entretenimento, eles têm mais apelo de massa e da mídia constante. É presença de TV, de rádio, de playlist, de rede social, por aí vai, tá? A associação emocional com música é muito mais forte e tudo isso gera o desejo instantâneo de comprar ingresso. Ao passo que para pensar em comprar um ingresso para uma palestra, para o show, né? Para uma palestra, a pessoa vai pensar, será que tem valor mesmo? Vai mexer na minha zona de conforto e tudo. Aí, olha o que a inteligência artificial falou. Saúde, infelizmente, só é valorizada de verdade quando falta. Presta atenção. O ser humano só valoriza a saúde quando ela falta. Ou seja,
O prazer imediato, ele acaba sendo mais valorizado do que algo que vai dar resultado a longo prazo, como a prevenção a longo prazo. Eu vivo falando isso aqui, mas a palestra, ela traz mudanças que impactam a vida toda, mas cujo resultado exige ação, consistência e responsabilidade, tá? Já o show, ele entrega dopamina na hora, recompensa. Fiz isso, obtive isso, tá? Inclusive, se vocês quiserem depois uma live rápida sobre neurotransmissores e como eles dominam a vida da maioria das pessoas, me diz aí nos comentários, tá? Então, assim, a inteligência artificial falou: Doutor Ícaro, significa que o senhor não tem que fazer a palestra? Não, na verdade foi uma pergunta aberta minha, reflexão de uma mente inquieta. Mas falou que para atrair pessoas para uma palestra dessa, tem que ser um marketing com dor real e solução clara, ou seja, que a pessoa entenda que ela vai ter dopamina em algum momento por fazer o necessário. Você tem que convencer a pessoa a se cuidar. Olha que absurdo, tá? Que o resultado é sustentável, que vai gerar autonomia. Você tem que gerar depoimento de pessoas que aplicaram e tiveram um bom resultado. Vídeos de antes e depois, de transformação, histórias reais. Criar um movimento, um desafio de tantos dias, sabe? Dar material de apoio. Parcerias com influenciadores e com outras pessoas que possam validar o material. Você veja, o cantor, ele simplesmente oferece uns momentos de dopamina, faz um marketing danado em cima disso e vende ingresso. Agora, para você vender alguma coisa que possa realmente revolucionar a saúde das pessoas, você tem que fazer toda uma jogada de marketing, uma estratégia para convencer a pessoa a se cuidar. Palavras da inteligência artificial. Isso não é para a gente pensar? Não é para fazer a gente pensar? Né? Complicado. Mas enfim, aí eu passei para perguntar para a inteligência artificial. Deixa eu passar aqui para a pergunta. Sim, aí eu não perguntei para o ChatGPT, que esse papo eu tive com o ChatGPT. Eu perguntei para o Perplexity, que é uma inteligência artificial tida como melhor para pesquisa mais profunda, tá? Quais são todas as causas da maioria das pessoas não terem saúde? Não perguntei as principais, me cite 20, me cite 15, não. Quais são as causas da maioria das pessoas não terem saúde, tá? E aí o Perplexity me deu uma hierarquia de quase 40 tópicos pelos quais a maioria das pessoas não tem saúde. E do mais importante para o menos importante. O que é o mais importante? Hábitos de vida ruins. As pessoas não querem melhorar o que elas fazem no dia a dia e que se transforma em hábito de tanto fazer. Hábito é tudo que você faz com muita frequência. Quais hábitos? Uma dieta inadequada, mais inflamatória, o sedentarismo, tomar pouca água, privação de sono, o estresse crônico, excesso de intoxicações no dia a dia como álcool, tabaco, isolamento social, enfim, hábitos de vida ruins. Os hábitos de vida que eu ensino quais são e como melhorar gratuitamente no dominesuasaude.com.br. É só você acessar, ler e colocar em prática na sua vida. Mas a inteligência artificial já me advertiu também o seguinte: tudo que é gratuito tem uma percepção de valor reduzida pela humanidade. Olha que coisa complicada. Se você coloca um valor, por menor que seja, você dá mais valor ao que está escrito, independentemente daquilo ter um valor absoluto. Porque as pessoas têm uma percepção de que coisas gratuitas têm menos valor. Olha que coisa, tá? Mas o domínio sua saúde é gratuito. E os hábitos de vida, que são o fator número 1 de adoecimento da humanidade, eu ensino gratuitamente quais são e como você faz para melhorar lá no dominesuasaude.com.br, tá? Fator 2, inflamação crônica subclínica. É a base das doenças degenerativas, das cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo, e das metabólicas, como diabetes, pressão alta e companhia. A maioria de nós está inflamado ou inflamada. A maioria está inflamada. O grande problema é que
A maioria continua adotando comportamentos inflamatórios, pró-inflamatórios, como hábitos de vida ruins, e continua colocando na sua vida fatores pró-inflamatórios em excesso, tá? Terceiro fator que está fazendo as pessoas ficarem doentes: disfunção intestinal. Gente, o intestino mal cuidado, principalmente mal alimentado, ele vai para desbiose, depois ele começa a ficar vazante, que é o leaky gut, depois ele começa a ter parasitoses e síndrome fúngica, e daí, gente, é autoimunidade, é inflamação sistêmica, são as carências nutricionais porque não absorve direito, as inflamações e por aí vai, tá? Então, 3 principais fatores: melhorar seus hábitos de vida, desinflamar-se cronicamente, inclusive a inflamação crônica subclínica, que é aquela que não aparece nos exames convencionais com facilidade, e lidar melhor com seus intestinos, melhorar seu funcionamento intestinal. Quarto, o estresse oxidativo crônico, excesso de radicais livres, que vão danificando as células e o nosso material genético, nosso DNA. Quinto, toxicidade aumentada, tá? Além de cigarro, bebida, glúten, leite, adoçantes artificiais ruins, alimentos processados e industrializados em excesso, os metais tóxicos ou metais pesados na dieta, né? O excesso de agrotóxicos, as pessoas não ligam muito para comer mais orgânico ao invés das hortaliças convencionais, legumes, verduras e frutos convencionais, que muitas vezes são ricos em agrotóxicos, tá? Poluentes ambientais, isso tudo vai sobrecarregando o fígado, que é o nosso grande órgão desintoxicante, e as mitocôndrias, que são as nossas usinas energéticas das células. Quando as suas mitocôndrias estão intoxicadas, elas não funcionam direito, você não tem energia para os processos gerais do dia a dia, e por conta disso, nada funciona direito em você, desde a central de comando cérebro, que gasta muita energia, aos processos detoxificantes, a circulação sanguínea, coração e por aí vai, tá? E olha que eu só falei dos 5 fatores principais, tá? Tô falando em relevância que a inteligência artificial me falou, tá? Amanhã, na live do youtube.com/drricaroalves, às 7h30 da noite, eu vou falar dos outros quase 40 fatores, tá? Vou dar a lista completa dos 40 para vocês, tá bom? Agora, eu queria parar aqui e dar a oportunidade de vocês perguntarem que dúvidas que vocês têm sobre esse começo do tema IAs, né, inteligência artificial e saúde. Me diga aí que dúvidas vocês têm. Também não adianta a gente falar de um tema desses e não abrir um espaço para dúvida, né? Só lembrando que se você for tímido ou tímida demais de perguntar aqui, não tem problema. Pergunte nos comentários, tá? Ou me mande por direct a sua dúvida e aí eu vou responder, nem que seja em caixinha de pergunta para você, tá bom? Não se esqueçam, tem mais 30 e poucos fatores que eu vou falar, 30 e poucos não, são 44 no total, ó. Tem mais quase 40, 39 fatores que eu vou falar para vocês amanhã na live do youtube.com/drricaroalves, que é Inteligência Artificial e Saúde, parte 2, tá bom? Bom, se não tem mais dúvidas, então deixe as dúvidas, comentários, like aí, tá bom? Nos comentários. Compartilhe essa live, que eu acho que tem muita gente que precisa se ligar nesse tema, tá bom? E a gente se vê em breve. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.